Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Falamos ao vivo de Lardinha, Minas Gerais, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca do candelabro com as chamas, né? É a nossa logomarca do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que desde 1992 estamos instalados aqui na região sul capixaba, leste de Minas, difundindo os conhecimentos bíblicos, né? Quando falamos de teologia, falamos da Bíblia. E eu apresento a vocês hoje a Bíblia Deik, né? Bíblia Deik é uma das melhores que existe em Bíblia de estudo, né? Ela tem a metade do texto dela aí, ó. Metade do texto e metade de comentários. Deik foi um homem que passou grande parte da vida dele escrevendo mais de 100 mil notas. Então, é a melhor, sem dúvida nenhuma, de toda a Bíblia de estudo que nós temos disponíveis aqui no Brasil. E eu tenho trabalhado em correção ortográfica de Bíblias e posso dizer para vocês isso. Deik lançou a primeira Bíblia Deik em 1963, eu tinha 3 anos de idade. Então, olha quantos anos nós já temos aí, 57 anos, né, que a Bíblia Deik está no mercado e é a melhor que tem, sem sombra de dúvida, né? Tem os seus problemas como todo mortal tem, né? Tem algumas coisinhas que a gente não concorda, como a civilização pré-adâmica, mas isso é uma questão de 100, tiramos aí 2, 3% que não temos concordância, nós pentecostais. 97% é excelente, adquira a sua quanto mais rápido. Estamos estudando Ramar Teologia do nosso livro 2 do curso básico teológico. E nós estudamos na aula passada a depravação total. Falamos o que não é depravação total e o que é, né? Originária lá do pecado, as consequências do pecado de Adão no paraíso. Adão e Eva, né? Na verdade, Eva que pecou, a gente fala pecado de Adão, né? Deveria ser pecado de Eva. Depois ela levou Adão a pecar. Hoje nós vamos tratar do pecado original. O que é isso, pecado original, né? Para estudar pecado original, a gente tem que fazer 3 perguntas. Até que ponto, por quais meios e em que base? Essas 3 perguntas terão que nortear o nosso estudo sobre o pecado original. Em seguida, para responder essas 3 perguntas, temos que ter alguns critérios. O primeiro critério é o critério da solidariedade. Esse critério diz que toda a humanidade, em algum sentido, está unida ou vinculada como uma única entidade a Adão. De Adão nós somos descendentes, nós não cremos nessa teoria da evolução, né? Macaco é macaco, homem é homem. Então, por causa dele, todas as pessoas estão fora da bem-aventurança do Éden. Romanos 5, 1 Coríntios 15. O segundo critério para estudar o pecado original é corrupção. O que é corrupção? Corrupção é desvio, apodrecimento, é sair da linha certa. Por estar a natureza humana tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente bom. E sem a ajuda graciosa de Deus. A essa condição chamamos corrupção total, ou depravação, né, da natureza. Não significa que as pessoas não possam fazer algum bem aparente. Apenas o que nada do que elas façam será suficiente para torná-las merecedoras da salvação. Por isso aí que nós falamos, né, que em todos os pecados destituídos estão da graça de Deus. E vós sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então aí entra a questão de Calvino e Armínio, não vou entrar nisso aqui, né, de predestinação, etc. Mas vamos passar para frente. Corrupção, próprio Gênesis 6 fala do títulozinho colocado, né, os títulos não tem nada no texto original, foram colocados, está escrito assim, corrupção do gênero humano. Quando fala que viu o Senhor Deus, que os homens, vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens eram boas, foram e tal, aquele texto diz então que viu que o coração dele já era mau desde a sua meninice, né? Então a Bíblia ensina que todos estarem corrompidos, e Efésios 2:3 declara que todos somos por natureza filhos da ira. Salmo 51, Davi fala, né, que foi concebido em pecado, seu pecado remontava à concepção. Romanos 7 sugere que o pecado, embora morto, estava em Paulo desde o princípio. Então, nós vamos passando por aqui. A Bíblia ensina a estarem corrompidos adultos e cada um produz o seu igual. Os seres humanos, forçosamente, produzem filhos corruptos, né? Passando para frente. Passou de Adão para Sete, e Sete para Enos, Enos Cainã, Cainã Mahalalel, Mahalalel Jared, Jared Enoque, e vai embora. Então, vários textos dos evangelhos se referem à humildade e à receptividade espiritual das crianças. Esse assunto aqui é um assunto da inocência das crianças, né? Que é um dogma antigo dos tempos de Agostinho, de São Tomás de Aquino, né? Das crianças inocentes, é uma causa que vamos ter uma aula específica sobre ela.
Outro critério para estudar, então, o pecado original é a pecaminosidade de todos. Romanos 5 declara que todos pecaram. Todos, pan, no grego, pan, todos, panteísmo. Todo mundo é Deus, né? Romanos 5,18 diz que mediante um só pecado todos foram condenados. O que subentende que todos pecaram. Romanos 5,19 diz que mediante o pecado de um só homem, todos foram feitos pecadores. Então esse texto fala do pecado, da pecaminosidade universal, né? Não faz exceção a ninguém, inclusive no caso aí entraria também as crianças, né? Quarto critério é ser merecedor de castigo. Então os critérios que estamos estudando para delimitar o pecado original é solidariedade, todo mundo transmitindo para o outro, corrupção do gênero humano, pecaminosidade de todos, e agora ser merecedor de castigo. Todos os momentos que pecaram se tornaram merecedores de castigo. Como Eva foi castigada, Adão e a própria serpente. Todas as pessoas, até mesmo as crianças pequenas, estão sujeitas a castigos, né? Filhos da ira, Efésios 2,3, é um semitismo. Semitismo tem a ver com o judaísmo, né? Sem. Que indica o castigo divino, 2 Pedro 2. As impressões bíblicas são claras nesse sentido aí. Nós vamos pular essa frase aqui, para depois tratar disso aí sobre a inocência das crianças. Outro item é o paralelo entre Adão e Cristo. O paralelo entre Adão e Cristo é outro critério que temos que estudar para entender o pecado original. É o que eu disse agora há pouco, né? Cristo é o novo Adão. Então ele veio para restaurar o que Adão perdeu. Adão tinha comunhão com todos. Adão, já na viração do dia, tinha comunhão direta com Deus. Quando Cristo vem, ele restaura a comunhão, a ligação direta com Deus. Entre Adão e Cristo. Romanos 5,19 é relevante porque diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, novo Adão, Cristo, muitos serão feitos justos. Desculpa. No Novo Testamento, essa palavra usada aí, para foram feitos, que é katistemi, ela refere a pessoa nomeando outra para um cargo, é a nomeação, né? Então, nenhum ato propriamente dito é exigido para receber o cargo. Ele não tinha que fazer nada para isso, né? Cristo pagou a conta e restaurou-nos a condição anterior à queda de Adão. O que a pessoa precisa fazer para receber isso? Aceitar Cristo. Essa é a nossa pregação. Aceitar o sacrifício que Cristo fez por você. Só isso. Feito isso, está tudo certo. Outro critério é nem todos são iguais a Adão. Algumas pessoas claramente não pecaram da mesma maneira que Adão, mas cometeram outros pecados e morreram por eles também. Outro critério, o pecado de um só homem. Em Romanos 5, 12, Paulo declara repetidas vezes que o pecado de um só homem trouxe a condenação e morte para todas as pessoas. Outra consequência, outro critério para estudar o pecado original, terra amaldiçoada. Alguma base precisa ser identificada para a maldição lançada por Deus à terra. Por que Deus foi amaldiçoar a terra? Em vez de amaldiçoar, o próprio Adão falou: do seu suor você comerá o trabalho seu. Mas maldita é a terra por tua causa, produzirá cardos e abrolhos, né? Espinhos, etc. Outra coisa, impecabilidade de Cristo, né? É necessário reconhecer que Cristo possui a natureza humana completa, mas totalmente protegida do pecado, né? Lembrando que Cristo foi colocado dentro do útero, né? Não houve fecundação. A fecundação ocorre na trompa de Falópio antes de chegar no útero. Ele foi colocado dentro do útero e já foi colocado completamente ali, né? Com todas as suas características, tudo que ele tinha divinamente, né? Maria foi o útero que fez com que ele maturasse, amadurecesse para vir ao mundo. E por último, a justiça de Deus. É o último critério para estudar o pecado original. A justiça de Deus, que permitiu o pecado de Adão passar a outras pessoas, precisa ser preservada. Então, nessa aula de hoje, nós apresentamos o pecado original para responder as 3 perguntas, né? Até que ponto, por quais meios, em que base, nós falamos dos critérios, que é a solidariedade, corrupção, pecaminosidade de todos, ser merecedor de castigo, salvação de criança, nós vamos pular esse item. Paralelo entre Adão e Cristo, nem todos são iguais a Adão, o pecado de um só homem atingiu a todos, a terra amaldiçoada, a impecabilidade de Cristo e a justiça de Deus. Vamos ficando por aqui, tchau, tchau.